Gente, eu falei que hoje ia ter videozinho, né? Vamos tentar aí gravar sem um pingo de maquiagem, sem bijuteria, sem nada, com a cara lavada. Vamos gravar aí o nosso videozinho, né? Gente, hoje eu vou falar de um tema aqui que talvez, não sei se vai ajudar ou não, vai complementar o outro tema que a gente falou no outro vídeo, tá, gente? Na live, aliás, a live de ontem. Eu tô gravando aqui hoje no dia 25 de setembro e a live foi gravada no dia 24, né? Então vamos tentar fazer o seguinte, gente, olha só. O tema do vídeo quando eu upar será o seguinte: é bom com ele, pior sem ele, né? Será que essa afirmação procede? Olha só, gente, minha opinião. Novamente eu posso estar errada, sei lá. Mas essa questão do ruim com ele, pior sem ele, ou ruim com ela, pior sem ela, enfim, que seja. Ela é meio complicada porque é como se o mundo não tivesse outras opções para nós. Eu digo nós porque eu também me defino como uma dependente emocional, de certa forma. Então, o que acontece? Quem diz esse tipo de frase é adepto daquele pensamento assim, dos males o menor, né? E principalmente se é ruim com ele ou com ela, né? Que no português não tem termo neutro. Se é ruim com ele e se é pior sem ele, então é como se não houvesse coisa boa. Porque se tá ruim com ele ou com ela, você não tá bom. Mas se fica pior sem ele ou sem ela, você tá escolhendo menos ruim. Então não tem coisa boa no mundo? É uma questão muito pertinente, tá, gente? Porque quando a gente sofre certos tipos de revés na vida da gente, a gente acredita que o mundo é ruim também. Muita gente fala que é falta de autoestima. Eu não acredito tão somente nessa questão da autoestima, é muito simples. Existem muitas nuances por detrás. Uma delas, principalmente, é essa de achar que o mundo está contra nós. Às vezes, a gente foi criado com certas questões de pensamento, de ação, que não foram muito legais e a gente não se adapta fácil à sociedade. Quantos filhos ou filhas de mães e pais narcísicos que eu vejo que não conseguem emprego, os que conseguem não conseguem manter e não conseguem ter uma renda mínima para viver fora da casa dos pais. E se consegue namorado, namorada, ou até mesmo marido, esposa, é um pior que o outro, é uma pior que a outra, porque inconscientemente, isso a gente falou na live também, repete aquilo que viveu na casa dos pais. E aí o que acontece com a pessoa, gente? Ela acha que o mundo é ruim. Ela acha que o mundo é um lugar horrível. E aí o que ela vai fazer? Ela vai achar que é melhor ficar ali, naquele lugar que é ruim, porém que ela já conhece. Também teve uma pessoa que comentou ontem na live, falando assim, Sara, você tem que ter noção de que é muito difícil largar esses relacionamentos. É muito difícil. Parece assim que é fácil, né? A gente fala, mas por que não larga essa pessoa? Ela tá apoiando, tá fazendo isso aqui, por que não larga? Porque a pessoa tem uma série de questões ali dentro dela que ela não... Ela tem um desamparo aprendido. Quem é filho de pai ou mãe narcísica escuta que melhor coisa não vai arrumar. Todo e qualquer fracasso, lembrando que todos nós temos fracassos na vida, ninguém acerta de primeira, né? Vocês já viram aquela historinha, não sei se é verdadeira, do senhorzinho que fundou o KFC? Até ele conseguir emplacar a marca dele, foi um sacrifício desgraçado. Ele teve vários fracassos até chegar na vitória. E mãe e pai narcísico, primeiro errinho que você tem, não, você não pode errar. Se o filho tirar uma nota baixa na escola, não pode tirar, tem que ser perfeito. Entendeu? E aí, no primeiro fracasso, você acha que você é que não presta e que o mundo é horrível.
E às vezes as pessoas de fora também não entendem, porque a gente fica muito frágil, a gente fica muito infeliz, a gente fica muito desconfiado. Às vezes a gente cria muita raiva. Ninguém entende nada. A gente chega lá agindo de uma determinada forma e ninguém entende nada. As pessoas acham que a gente tá louca, que a gente tá louco. Ninguém, vamos dar uma de Chaves agora, ninguém tem paciência com a gente. E fica complicado mesmo, gente. Fica muito difícil mesmo porque as pessoas não têm paciência, não. O mundo de hoje, principalmente o mundo corporativo e o mercado de trabalho, ele funciona da seguinte forma. Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. O mercado, ele quer resultado. Eu não digo que resultado não deva ser buscado, mas eu penso assim, que cada ser humano é único, né? Cada ser humano é único. E cada ser humano vai ter, às vezes, as suas vicissitudes para chegar num determinado resultado. Então não dá para você cobrar de um filho de uma mãe narcísica ou de uma filha de uma mãe ou pai narcísico da mesma forma que você cobraria de uma pessoa que teve um lar minimamente estruturado. E aqui não estou falando de dinheiro só. Dinheiro é uma parte. Dinheiro mal e mal a gente corre atrás. Não é fácil, mas corre atrás. A gente está falando de estrutura psicológica. A gente está falando de dar bons exemplos aos filhos. Criar bem os filhos. Creio que criar bem, posso estar errada, é dosar disciplina com amor e com afeto e com apoio. Porque o pai narcísico, muitas vezes, ou ele não tem um pingo de disciplina com os filhos, ou ele até, quando ele vai supostamente exercer essa disciplina, tem um fundo de ego por detrás. Já reparou que tem isso? Pois é, tem. Então, gente, o que acontece? Tende a haver um meio termo, né, nesse caso. E a pessoa, ela tem que... Chegou gente ali, eu fiquei meio constrangida. Eu falei, gente, será que eu vou ter que interromper o vídeo? Mas enfim, deixa pra lá, já passaram. Acho que eles perceberam que eu tava gravando vídeo ou gravando áudio e foram embora. Mas então, gente, a questão é a seguinte. Pai e mãe narcísico não vai dar disciplina. Quando ele começar a dar disciplina, ele vai meio que fingir que tá dando, mas na verdade é o ego dele ou dela falando muito mais alto. E você não tem um amparo, porque saiu um pouquinho da linha, já ameaça te expulsar de casa. Às vezes expulsa mesmo. Marido também é assim, mas é que marido, hoje em dia, marido e esposa, é uma relação mais horizontal. Pai e mãe é vertical, gente. Não dá pra gente falar que não tem uma certa hierarquia a relação de pais e filhos, porque tem. Houve uma época em que marido e esposa era vertical também, porque o marido, ele detinha, inclusive, o poder sobre a esposa de determinar se ela ia trabalhar fora ou não, se ela ia estudar ou não, e tinha que dar, em alguns países ainda é assim, dar autorização até para ela viajar. Então ela era quase uma filha, uma dependente do marido. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, não é mais assim, ou menos não tão explicitamente. Sabe o que acontece, gente? Pai e filho, sim. Então, pai e filho, muitas vezes pai e mãe narcísico vai jogar com essa ideia. E vai jogar forte com essa ideia de que, olha, o mundo lá fora é um lugar horrível. O mundo lá fora é um lugar ruim. E aí a pessoa vai ter um emprego ruim. A pessoa vai ter um namorado ruim. Ou uma namorada ruim. Você já imaginou um filho ou filha de mãe narcísica, cujo casamento não dá certo, e tem que voltar de malicuia, às vezes com o filho, para casa da mãe, para a mãe tacar na cara todo dia que teu casamento fracassou? É difícil, hein? Por isso que, gente, é muito difícil. É muito mais difícil obter autonomia, porque, acredito eu, não sei, né, se é assim, uma pessoa que está numa família razoável, quando ela vai conseguir autonomia aos poucos, é ao longo dos anos, e aí quando ela finalmente obtém autonomia, ela ainda pode contar com os pais para algumas coisas. Tem pai e tem mãe que às vezes cria, não criar totalmente, eu acho errado, mas eu digo assim, criar no sentido de criar no sentido de
dá uma força. Ó, você tá precisando deixar seu filho aqui, deixa ele um pouquinho aqui, entendeu? E de vez em quando, não precisa ser sempre, não precisa se criar como se fosse mãe. Quando você vem de uma família abusiva, isso não existe. Quando você vem de uma família abusiva, você tem que, ou você sai abruptamente, muitas vezes sem estrutura e muitas vezes sem ter amadurecido, ou você não sai, né? Então, essa questão do ruim com ele, pior sem ele, pra mim, eu posso estar errada, ela poderia ser resumida no seguinte, né? O comentário está aqui aberto, se você quiser comentar, vocês comentam. Se não quiser, também não comenta. Gente, a questão do ruim com ele, pior sem ele é a seguinte. Muitas vezes quando a pessoa ela quer se livrar de um nicho abusivo, de um casamento abusivo, de uma família abusiva, ela tem que cortar contato de uma vez só. Muitos são os caras, você não constrói a sua independência paulatinamente. Ah, eu me formo, depois eu pego um estágio, depois eu vou crescendo na empresa ou presto um concurso público. Não, isso não existe. Muitas vezes a pessoa foge com a roupa do corpo ou foge com uma quantia de dinheiro totalmente no escuro. Conta pra mim se não é assim quem já fez isso, quem já passou por isso aqui. E muitas vezes se não dá certo, seu quando volta lá pra casa da mãe, pra casa do pai ou até do marido, da esposa, aí tá vendo como você não consegue? Aponta na cara, né? Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Mas aí o que acontece? Seu quando, por exemplo, você chega e seu quando você dá certo, ainda tem uma série de feridas dentro de você. Por isso que, na minha concepção, é uma utopia que eu tenho, não sei se eu vou realizar ainda nessa vida, enfim, de haver uma ONG. Isso já existe para o público LGBT, tá, gente? Eu não sei como é que funciona, porque eu não faço parte do público LGBT, mas para pessoas que são LGBT, esse tipo de recurso já existe, pelo menos em São Paulo, capital. São ONGs, né, de apoio, que inclusive elas ajudam a pessoa a se realocar financeiramente, profissionalmente, e dão abrigo para essas pessoas durante um período de tempo. A pessoa muitas vezes, principalmente quando ela vem de parentalidade abusiva, ela tem que se reconstruir todinha. Não importa se ela está saindo com 18, não importa se ela está saindo com 50 anos. Por dentro, não é por fora. Não é a aparência por fora. Não é o número que está ali na identidade dela. É por dentro, que ninguém enxerga. Entendeu? Por isso que muito filho, filha de parentalidade narcísica, o povo fala, nossa, você parece ter 10 anos menos. É o que transparece de dentro para fora. Às vezes não teve condição de amadurecer, ou amadureceu muito rápido. Cuidou de pai e mãe quando era criança, quando não era para cuidar. E acaba, como é que eu posso dizer aqui? Pulou fases do desenvolvimento, né? Aí o que acontece? Creio eu que deveria haver uma ONG, alguma coisa assim, mas isso também deveria ser para pessoas que são gratas, né? Eu já conheci muita gente que não é grata nesse meio, que se faz de vítima, não é grata, só quer receber, não quer retribuir. Isso de retribuir, não falo nem de dinheiro, eu falo de muitas outras coisas que vão além do dinheiro. Mas assim, porque eu já conversei com pessoas que queriam criar abrigo, então eu falei, olha, mas tem que ver muito bem quem vai botar para dentro, hein? Porque tem gente aí que não quer nada. Tem gente aí que, enfim, criou um negócio tão nocivo dentro dele ou dela que só quer, não quer mudar de fato, quer facilitação no problema. Mas vamos supor que a pessoa mereça. E vamos supor que essa pessoa queira mudar de fato. Deveria haver, inclusive, cursos profissionalizantes. E essa pessoa ela deveria engatinhar aos poucos. Né? Existem abrigos para mulheres, por exemplo, que sofreram risco de vida nas mãos dos parceiros, mas também é complicado para entrar num abrigo desse. Tem abrigo para pessoas que são LGBT, que foram expulsas de casa. Deveria haver abrigos para pessoas em geral que não conseguiram amadurecer.
Seja filho de mãe ou pai narcísico ou não, porque a gente não pode dar diagnóstico, a gente não é psiquiatra. Até psiquiatra erra no diagnóstico, você imagina a gente, que é leigo na história aí. Falando de pessoa tóxica. Todo narcisista é tóxico, mas nem toda pessoa tóxica é narcisista. Aí, sabe, dá um respaldo para ele se sentir aos pouquinhos inserido na sociedade. Porque se a pessoa sai de repente, muitos saem para casar. E casa com gente abusiva também. Mas quem não sai para casar? Quem sai sozinho no mundão? Você já passou por isso? Conta pra gente aqui embaixo, mesmo de forma anônima, mesmo através de um fake, se você quiser contar, conta aqui pra gente, para que as pessoas saibam o quão difícil é. Dá um alívio, mas ao mesmo tempo dá um desespero enorme, porque você nunca teve lugar no mundo. Você vai construir um lugar no mundo como? Dessa forma, né? E é abrupto. Não tem como construir a independência de maneira paulatina em casa de mãe ou pai narcísico, porque a mãe ou pai narcísico, o que eles fazem? Eles tolhem todas as suas formas de independência. Ou eles fazem você trabalhar para eles e dar o dinheiro todo para eles, ou eles te sustentam, mas em troca tira a tua dignidade. Marido, mulher, também pode ser assim. Qualquer pessoa com esses traços pode ser assim. E aí você não consegue a tua independência verdadeira, genuína, você não consegue. Você está totalmente na mão do outro. E tem que ser abrupto, não é fácil, porque o ser humano é um ser gregário, o ser humano é um ser que quer ter contato com os outros, ele quer fazer parte de um grupo, às vezes não consegue, aí entra em depressão, aí já vem com histórico de depressão e vai pro mundão de maneira abrupta. Eu já conheci muita gente que foi e voltou muitas vezes, não é por vagabundagem, não é por incapacidade, mas é porque por dentro a pessoa está toda quebrada e ela pulou certas fases do desenvolvimento dela, que uma pessoa de uma família normal não conseguiu desenvolver. Mas, em suma, né? Existe um lugar no mundo, é difícil, mas não é impossível. É trabalhoso pra caramba, mas não é impossível. Vocês, gente, que tiveram essa experiência, principalmente com pais e mães, ou com um marido que sustentou por muito tempo, vocês poderiam contar aqui embaixo como que foi para sair, como que conseguiu sair e quantos meses ou anos vocês demoraram para se sentir minimamente pertencentes ao mundo. E que caminhos, já que o banner aqui do canal é Há Caminhos desde o começo, que caminhos vocês tomaram e que caminhos que há para que seja melhor estar com aquela pessoa. É ruim com aquela pessoa e pode ser melhor sem ela, mas demora muito e muitas vezes a gente tem que sofrer muito até chegar lá. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.